Imagine o seguinte: você está deitado. O dia acabou. Está tudo em silêncio. Mas dentro da sua mente, não. Ela começa devagar. Uma lembrança. Uma frase. Um detalhe pequeno que você nem deu importância na hora. Mas agora voltou. E começa a crescer. Você revisa a conversa. Pensa no que deveria ter dito. No que poderia ter feito diferente. E de repente aquilo já não é mais só um pensamento. Virou um cenário inteiro. Você sente de novo. O desconforto. A tensão. Aquela sensação de que algo não ficou certo. Agora para e percebe isso. Nada aconteceu. Mas sua mente conseguiu recriar tudo com perfeição. Com emoção. Com detalhes. Com o peso exato de quando o evento original aconteceu. E talvez o mais estranho seja isso. Você sabe que não deveria estar pensando nisso. Mas não consegue parar. Quanto mais tenta sair, mais ela te puxa de volta. Quantas vezes isso já aconteceu com você só hoje? Porque existe um padrão silencioso operando aqui. E quase ninguém percebe. A mente cria o problema e depois te prende dentro dele. É um ciclo que se repete toda noite, todo dia, em todo momento de silêncio. E a maioria das pessoas acha que é assim que a mente funciona. Que é normal. Que não tem saída. Que alguns são assim e outros não. E que isso é simplesmente quem você é. Mas isso não é verdade. Os estoicos descobriram algo que muda completamente esse jogo. E Sêneca, em especial, tratava isso como uma habilidade treinável. Não um dom. Não um privilégio de mentes especiais. Uma habilidade. Algo que pode ser desenvolvido, cultivado, aprofundado ao longo do tempo. Ele desenvolveu formas extremamente precisas de interromper esse ciclo no exato momento em que ele começa, sem lutar com a mente, sem tentar controlar pensamentos à força, sem suprimir o que surge ou fingir que não existe, mas entendendo um mecanismo simples que quase ninguém percebe. Hoje você vai conhecer 10 lições que podem fazer algo incomum acontecer. Os pensamentos continuam surgindo, porque eles sempre vão surgir, mas deixam de ter poder sobre você. E quando isso acontece, quando você para de ser arrastado pelo conteúdo que a sua própria mente produz, algo muda de forma profunda. A mente finalmente começa a desacelerar, e o silêncio começa a aparecer. Se esse tema ressoa com o que você vive, faz um favor agora, antes de continuar. Deixa o like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se inscreve no canal também e ativa o sininho para não perder os próximos. Agora vamos mais fundo. Existe uma cena que se repete todos os dias na vida da maioria das pessoas. Talvez você nunca tenha parado para observar, mas ela está lá, silenciosa, automática, acontecendo sem que você perceba que está acontecendo. E é ali que tudo começa, ali no primeiro segundo. A lição número 1 de Sêneca é sobre o primeiro segundo que define tudo. Um homem está sentado no trabalho. Tudo normal. Uma tarde comum. Até que um pensamento surge. E se eu estiver fazendo isso errado? Só isso. Uma frase de 5 palavras. Nada demais. Parece completamente inofensivo. Mas ele não percebe que aquilo é apenas um pensamento. Um pensamento entre centenas que surgem por dia. Ele entra. Começa a analisar. Rever o que fez. Imaginar o que o chefe vai pensar. Construir o cenário onde o projeto falha. 5 minutos depois, ele já está tenso, inseguro, o coração um pouco acelerado, desconectado completamente do que estava fazendo. Agora olha o que aconteceu. Nada mudou fora. O projeto é o mesmo. O chefe não disse nada. O ambiente é idêntico ao que era 5 minutos atrás. Mas dentro, tudo mudou. O estado emocional mudou. A capacidade de concentração mudou. A energia disponível mudou. Tudo isso a partir de 5 palavras que surgiram do nada. Sêneca enxergava esse momento com uma precisão que, 2000 anos depois, ainda é desconcertante. Para ele, tudo começa no primeiro segundo, no instante em que o pensamento surge. Porque ali, ele ainda não tem força. Ali, ele ainda é só um pensamento. Ele ainda não virou narrativa construída.
Ainda não virou emoção real. Ainda não virou sofrimento com peso e textura. E é exatamente ali, nesse primeiro segundo, que existe uma escolha: entrar ou não. A maioria das pessoas nunca percebe esse momento. Ele é rápido demais. Automático demais. Familiar demais. A mente já puxou antes que você percebesse que estava sendo puxado. E então você se encontra no meio de um cenário inteiro, sentindo emoções intensas sobre algo que começou como 5 palavras, sem entender como chegou lá, sem perceber que houve um momento em que poderia não ter entrado. Mas quando você começa a perceber esse primeiro segundo, algo muda de forma fundamental. Você começa a ver o pensamento chegando antes dele te puxar completamente. E nesse instante, nesse espaço minúsculo entre o pensamento surgir e você entrar nele, você pode simplesmente não seguir. Não porque é fácil. Não porque você suprimiu o pensamento ou fingiu que não existe. Mas porque você reconheceu que é apenas um pensamento. E pensamentos passam se você não os alimenta. Isso não é controle à força. Não é luta mental. É reconhecimento. É percepção. E percepção é onde começa o poder real sobre a própria mente. Pessoas que entendem isso operam completamente diferente. Não porque não têm pensamentos negativos. Todos têm. Mas porque aprenderam a reconhecer o primeiro segundo. E nesse reconhecimento encontraram a saída. Sêneca não apenas descreveu esse mecanismo. Ele desenvolveu um sistema completo para treiná-lo. Exercícios mentais diários que ele aplicava toda manhã e toda noite. Práticas estruturadas que tornavam a percepção do primeiro segundo cada vez mais rápida, cada vez mais automática. E existe uma diferença enorme entre entender esse princípio aqui neste vídeo e conseguir acessá-lo no momento exato em que a mente começa a te puxar, no segundo em que o loop ativa, no instante em que a urgência se instala, no momento em que você está deitado e o silêncio some. Por isso existe um método completo baseado exatamente nessas práticas que Sêneca e os grandes estoicos desenvolveram ao longo de suas vidas, com mais de 20 módulos em vídeo que ensinam como integrar esses princípios no funcionamento diário da mente. Um desafio de 45 dias estruturado para criar o hábito de percepção antes da reação automática. Áudios de reprogramação mental desenvolvidos para trabalhar nos momentos em que a mente está mais vulnerável ao ciclo, exatamente como aquele momento que você conhece, deitado, em silêncio, com os pensamentos começando. Mais de 2.000 pessoas já estão nessa jornada. Se o que você acabou de ouvir faz sentido não apenas como ideia, mas como algo que você sente que precisa integrar de verdade, clica no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo porque o que vem a seguir vai aprofundar tudo o que você acabou de aprender. E isso nos leva a algo ainda mais perturbador sobre como sua mente funciona todos os dias, sem que você perceba. A lição número 2 é sobre o futuro que sua mente inventa. Uma mulher envia uma mensagem para uma amiga. Algo simples. Uma pergunta sobre o fim de semana. Minutos depois, sem resposta. A mente começa silenciosamente. Será que falei algo errado na última vez que nos vimos? Será que ela está chateada comigo? Será que a amizade está esfriando? Será que eu disse aquilo de um jeito errado? Nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Mas dentro dela, tudo já aconteceu. O desconforto já está instalado. A ansiedade já está presente. A tensão já está no corpo. O sofrimento já é real, concreto, sentido. E a causa não existe. Sêneca identificou esse padrão séculos atrás com uma clareza que parece impossível para alguém que não tinha acesso a nenhuma das ferramentas que temos hoje. A mente não reage ao presente. Ela reage ao futuro que ela mesma cria. Ela constrói um cenário, atribui probabilidade a ele como se fosse real, e então responde emocionalmente como se o cenário já tivesse acontecido. E isso gera sofrimento genuíno a partir de algo que não existe, e que provavelmente nunca vai existir. Você já ficou horas preocupado com algo que depois simplesmente não aconteceu? Você já sofreu antecipadamente por uma conversa difícil que no final foi completamente diferente do que você imaginou? Você já ensaiou mentalmente um confronto,
uma demissão, uma rejeição. E quando o momento real chegou, tudo foi diferente do filme que sua mente tinha produzido. Isso é o mecanismo em ação, e ele é devastador quando você entende completamente. Porque significa que você pode ter gasto horas de sofrimento emocional real por algo que sua mente fabricou sem nenhuma base concreta. Sêneca ensinava a fazer uma pergunta simples que quebra a narrativa antes dela crescer e ganhar peso. A pergunta é: o que é fato agora? Não o que pode acontecer. Não o que provavelmente vai acontecer. Não o que sua mente está construindo como cenário possível. O que é fato agora? E o fato é simples. A amiga não respondeu à mensagem. Só isso. Todo o resto é construção. Todo o sofrimento foi gerado a partir de algo que a mente inventou em cima de um fato que não justifica nada do que foi sentido. E quando você consegue ver isso claramente, quando você consegue separar o fato concreto da narrativa que foi construída em cima dele, o pensamento perde força. Não de uma vez. Não de forma mágica e instantânea, mas de forma real. Porque você removeu a sustentação da narrativa. Você voltou ao solo firme dos fatos. E no solo firme dos fatos, a maioria das angústias não tem onde se apoiar. A maioria das pessoas passa a vida reagindo a futuros inventados, sofrendo antecipadamente, ensaiando tragédias que nunca vão existir. E acredita que isso é responsabilidade, cuidado, prevenção. Mas não é nada disso. É sofrimento desnecessário sendo gerado em escala industrial todos os dias, por uma mente que nunca aprendeu a distinguir fato de ficção que ela mesma produziu. Você consegue ver esse padrão na sua própria rotina? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. E é o que a lição número 3 vai revelar. A lição número 3 é sobre o loop mental que se repete. Um homem está dirigindo numa tarde comum. E sem perceber, sem nenhum gatilho óbvio, começa a pensar em algo que aconteceu semanas atrás. Uma discussão no trabalho. Uma coisa que alguém disse que ficou atravessada. Ele revisa tudo. Argumenta mentalmente. Responde frases que a outra pessoa disse. Defende sua posição para um interlocutor que não está ali. Quando percebe, já está completamente imerso no passado. O corpo está no carro, numa tarde comum, dirigindo. A mente está em outro lugar, em outro tempo, repetindo algo que já acabou e que não pode ser mudado. Isso não é pensamento. Isso é repetição. Isso é o loop. Sêneca entendia algo essencial sobre a natureza da mente humana. A mente aprende padrões e repete. Ela é eficiente nesse sentido. Encontrou um caminho emocional uma vez e vai usar esse mesmo caminho de novo porque já está aberto, já é conhecido. Já exige menos esforço do que criar um caminho novo. O problema não é o pensamento inicial que surge. O problema é o ciclo que vem depois. A revisão. A repetição. O retorno ao mesmo ponto uma e outra vez. E esse ciclo só continua porque você continua alimentando. Cada vez que você entra no loop, você está pavimentando o caminho para que o loop aconteça mais facilmente da próxima vez. Cada revisão aprofunda o sulco. Cada repetição torna o padrão mais automático. Você já percebeu que certas situações te levam sempre para o mesmo lugar mental? Que determinadas pessoas, determinados temas, determinadas palavras ativam automaticamente o mesmo padrão dentro de você, como se houvesse um interruptor invisível? Isso é o loop consolidado. É o padrão que foi alimentado tantas vezes que agora se ativa sozinho. Sêneca quebrava isso de forma deliberada e simples, não tentando ignorar o pensamento, porque ignorar ainda é uma forma de resistência que mantém o foco ali. Não lutando contra ele, porque lutar ainda é atenção, ainda é energia, ainda é combustível, mas interrompendo o ciclo de repetição, mudando o foco conscientemente para algo concreto, presente, real. Porque ele sabia que o que não é alimentado enfraquece, e o que não é alimentado por tempo suficiente, ao longo de semanas e meses, perde força a ponto de aparecer com cada vez menos frequência e cada vez menos intensidade. Eu conheci uma pessoa que ficou 2 anos repetindo mentalmente a mesma discussão com um ex-sócio.
Toda vez que sentia qualquer tipo de frustração no contexto profissional, o loop ativava automaticamente. A discussão voltava. As palavras voltavam. A raiva voltava com a mesma intensidade de quando o evento original aconteceu. Ela achava que estava processando, que estava entendendo o que tinha acontecido. Mas na verdade estava apenas repetindo e reforçando, aprofundando o sulco, tornando o loop mais veloz e mais automático a cada ativação. Quando ela entendeu que estava alimentando o ciclo em vez de dissolvê-lo, algo mudou. Não de uma vez. Não de forma dramática e imediata. Mas gradualmente, ao longo de semanas, ela parou de entrar no ciclo assim que percebia que ele estava começando. A discussão continuava surgindo como o pensamento inicial. Mas ela não seguia para a revisão. Não entrava na repetição. E ao longo do tempo, o pensamento foi perdendo força. Foi aparecendo com menos frequência, com menos peso, com menos emoção acoplada. Até que um dia ela percebeu que semanas tinham passado sem aquilo voltar com intensidade. O loop não foi eliminado pela força. Foi dissolvido pela ausência de combustível. E isso nos leva a algo que Sêneca considerava um erro fundamental. Um erro que não é de fraqueza, mas de perspectiva. A lição número 4 é sobre a ilusão de que você é sua mente. Uma pessoa pensa repetidamente ao longo dos anos: eu sou ansioso. E a partir dessa afirmação, tudo se encaixa nessa identidade. Cada pensamento ansioso reforça a conclusão. Cada emoção de tensão valida a identidade. Cada episódio de preocupação se torna mais uma prova de que isso é quem ela é. A narrativa se fecha de forma circular. E a pessoa vive como se a ansiedade fosse sua natureza permanente, seu destino inevitável, quem ela é no nível mais fundamental. Mas Sêneca via isso como um erro fundamental de perspectiva. Não de fraqueza, não de falta de esforço, de perspectiva. Você não é sua mente. Você é quem percebe. Você não é o pensamento que surge. Você é quem observa o pensamento surgir. E essa distinção, que parece apenas filosófica, muda absolutamente tudo na experiência prática. Pensa assim. Se você está observando um pensamento, quem está observando? Se você pode olhar para a sua própria ansiedade de uma perspectiva externa, mesmo que seja por alguns segundos, quem está olhando? Existe ali uma diferença crucial entre o que acontece dentro da mente e quem presencia o que acontece. E essa parte que presencia, esse observador, não é a ansiedade, não é o medo, não é a raiva, não é o loop. Ela é quem observa esses estados passando. Mas essa separação raramente é feita. A maioria das pessoas se funde completamente com o que a mente produz a cada momento. Quando a mente gera medo, elas são o medo. Quando a mente gera raiva, elas são a raiva. Quando a mente gera dúvida, elas são a dúvida. E quando você se torna o conteúdo da sua mente de forma automática e total, você perde a perspectiva. Você está dentro, completamente dentro. E quando você está completamente dentro, você não consegue ver o padrão. Você só consegue sentir o peso dele. Quando você se torna observador, mesmo que por instantes, tudo muda. Você começa a ver a ansiedade acontecer sem ser a ansiedade. Você começa a ver o medo surgir sem se tornar o medo. Você começa a ver o loop ativar sem entrar automaticamente no loop. E essa distância, mesmo que pequena, mesmo que apenas alguns segundos de perspectiva, quebra o ciclo de fusão automática com o conteúdo mental. Sêneca descrevia isso como a diferença entre ser o ator no meio de uma peça e ser quem assiste a peça do teatro. O ator está dentro, completamente tomado pelo papel. Não existe distância alguma entre ele e o que acontece no palco. Quem assiste vê o palco inteiro, vê o contexto, vê o que o ator no meio da cena não consegue ver porque está completamente dentro dela. Você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode estar dentro da sua experiência e, ao mesmo tempo, manter um fio de perspectiva sobre ela. Esse fio é o suficiente para mudar tudo. Pessoas que dominam isso não são frias, não são desligadas, não são insensíveis. Elas sentem tudo, mas sentem de dentro de uma perspectiva que a mente não consegue arrastar completamente.
E isso muda a experiência do sofrimento de uma forma que quem ainda não percebeu essa distinção não consegue imaginar. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. E há algo que precisa ser dito sobre isso porque é onde a maioria das pessoas se perde quando começa a entender esse princípio. Tornar-se observador não significa criar uma distância artificial de tudo. Não significa tratar as próprias emoções como se fossem irrelevantes. Não significa olhar para o sofrimento com uma frieza que nega que ele existe. Significa simplesmente ter o passo atrás suficiente para perceber que você não é idêntico ao que está sentindo. Que você pode sentir raiva sem ser a raiva. Pode sentir medo sem ser o medo. Pode ter um pensamento ansioso sem ser a ansiedade. Mas existe algo que amplifica todo esse processo de uma forma que você provavelmente nunca observou de perto. A lição número 5 é sobre o significado que você cria. Duas pessoas recebem a mesma crítica do mesmo gerente sobre o mesmo relatório numa reunião com as mesmas pessoas presentes. Uma processa o feedback, anota o que precisa ajustar e segue o dia sem carregar o peso daquele momento. A outra carrega aquilo por horas. Revisa mentalmente as palavras. Sente vergonha. Sente raiva do gerente. Questiona se está no lugar certo. Vai para casa ainda com aquelas palavras dentro dela, ainda sentindo o peso de um momento que acabou horas atrás. O que mudou entre as duas? Não foi o evento. As palavras foram as mesmas. O tom foi o mesmo. A sala era a mesma. A situação foi idêntica. O que mudou foi o significado atribuído ao evento. Sêneca disse algo que continua sendo uma das observações mais precisas já feitas sobre a mente humana. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre as coisas. Não é o evento que perturba, é a interpretação que você faz do evento. É o significado que você atribui. E o significado é uma construção. É algo que você cria, muitas vezes sem perceber que está criando. E o que você cria sem perceber pode ser questionado quando você percebe. A crítica pode significar que você falhou de forma que diz algo sobre quem você é. Ou pode significar que existe uma perspectiva que você ainda não tinha considerado e que pode ser útil. Não há verdade objetiva no significado. Há apenas a interpretação que foi construída, muitas vezes no automático, muitas vezes baseada em histórias antigas que nada têm a ver com o evento presente. E quando você percebe que o significado é uma construção, que não é o evento em si, mas a narrativa que você colocou sobre ele, você ganha algo fundamental. Você ganha a possibilidade de questionar. Não para se convencer de que está tudo bem quando não está. Não para negar que algo foi difícil quando foi, mas para perguntar: esse significado que estou atribuindo aqui é o único possível? É o mais preciso? É o mais útil para mim agora? E quando você questiona, você enfraquece o impacto automático. Você cria espaço entre o evento e a reação emocional a ele. E nesse espaço existe escolha. E aqui vem algo que a mente faz automaticamente com tudo o que você acabou de aprender. Algo que é importante entender agora. A lição número 6 é sobre como a mente amplifica tudo. Um erro pequeno acontece. Você esqueceu de enviar um arquivo importante. A reunião já começou e você percebe que o documento não foi enviado. Um momento de descuido. Acontece. Mas então a mente entra em funcionamento com uma velocidade e uma eficiência assustadoras. O erro pequeno vira problema grande. A falha vira narrativa inteira. Eu sou desorganizado. As pessoas me julgam. Sempre faço isso. Não tenho capacidade de gerenciar minha própria rotina. Estou me saindo mal em tudo. Nada disso está no arquivo não enviado. Nenhuma dessas conclusões pode ser extraída de um momento de esquecimento. Mas a mente amplificou. Pegou um fato isolado e construiu uma estrutura inteira sobre ele. Uma estrutura que diz algo sobre caráter, sobre padrão, sobre identidade, sobre futuro. E fez isso automaticamente, sem pedir permissão, sem avisar que estava inflando algo pequeno até o tamanho de algo que parece definitivo. Sêneca treinava o oposto disso com uma disciplina deliberada. Reduzir. Simplificar. Voltar ao fato concreto e isolado. Sem a história construída em cima. Sem as conclusões sobre identidade. Sem as projeções sobre padrão e futuro.
O arquivo não foi enviado. Só isso. Resolve-se o que pode ser resolvido agora e segue, sem narrativa extra, sem peso adicional. E quando você volta ao fato isolado, quando você remove a estrutura que a mente construiu em cima dele, algo acontece com a emoção. Ela diminui. Não porque você está se convencendo de que não importa, mas porque você removeu o combustível que a mente adicionou automaticamente. E sem o combustível extra, a emoção fica no tamanho proporcional ao evento real, que na maioria dos casos é muito menor do que o sofrimento que foi gerado. Eu conheci alguém que passava horas destruído por erros pequenos. Uma palavra mal escolhida numa reunião o acompanhava o dia inteiro. Ele revivia o momento com detalhes. Imaginava o que cada pessoa presente tinha pensado. Construía interpretações sobre o que aquilo revelava sobre ele como profissional. E quanto mais construía, mais pesado ficava. Mais real parecia a história. Mais definitiva parecia a conclusão. Quando ele começou a perceber o mecanismo de amplificação, quando passou a identificar o momento em que a mente estava construindo estrutura em cima de fato isolado, a relação com os próprios erros mudou radicalmente. Não porque parou de cometer erros, mas porque aprendeu a deixar o erro ser apenas o erro, sem carregá-lo para além do que ele era. A maioria das pessoas vive em sofrimento proporcional não ao evento em si, mas à narrativa que foi construída em cima do evento. E a narrativa é quase sempre muito maior, muito mais pesada e muito mais intensa do que o evento original justificaria. A diferença entre conhecer esses princípios e conseguir aplicá-los no momento em que o automático ativa é exatamente o que separa quem lê sobre filosofia estoica de quem vive de acordo com ela. Sêneca sabia disso. Ele entendia que sabedoria sem método de prática diária permanece apenas teoria. Por isso criou um sistema, não um conjunto de ideias. Um sistema com práticas específicas, repetidas com consistência, que transformam percepção intelectual em resposta automática real. E é esse sistema que um método completo de estoicismo prático entrega. Mais de 20 módulos em vídeo. Um desafio de 45 dias construído sobre as práticas reais dos estoicos. Áudios guiados para os momentos de maior vulnerabilidade ao automático. Todo o conhecimento de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, traduzido em ferramentas concretas para a vida moderna. Mais de 2.000 pessoas já encontraram ali algo diferente de tudo que tinham tentado antes. Se você sente que é hora de ter um caminho estruturado, não apenas mais conteúdo sobre o tema, clica no link na descrição para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo porque o que vem a seguir vai aprofundar o que você aprendeu sobre como interromper esse ciclo no momento exato em que ele começa. A lição número 7 é sobre o poder da pausa. Uma mensagem chega. Você lê. Sente algo imediato. Uma palavra que pareceu agressiva. Um tom que te incomodou. Uma informação que ativou algo dentro de você que você não esperava ser ativado naquele momento. E o impulso imediato é responder. Reagir agora. Contra-atacar ou se defender ou explicar ou justificar. O automático quer ir imediatamente. Mas Sêneca fazia algo radicalmente diferente. Ele pausava. Não porque era passivo. Não porque era indiferente ao que tinha sido dito. Não porque não tinha opinião formada. Mas porque entendia que a resposta dada no calor do automático raramente é a resposta que você escolheria se tivesse um único segundo de clareza antes de agir. O automático é onde você perde o controle. E o automático é rápido, eficiente e quase imperceptível na hora em que está acontecendo. A pausa quebra o automático. E ela não precisa ser longa. Às vezes são segundos. Às vezes é o tempo de uma respiração consciente. Mas esses segundos mudam radicalmente o que vem depois. Porque eles criam o espaço que não existia antes. O espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço existe escolha. A maioria das pessoas confunde velocidade de reação com poder. Acham que responder rápido, reagir imediato, não deixar nada sem resposta imediata é sinal de força, de presença, de que você não vai ser passado para trás. Mas é justamente o contrário do que parece. Quem reage no automático está sendo controlado pelo estímulo. É o estímulo que está no controle,
não quem está reagindo. Quem pausa está no controle porque criou o espaço para escolher a resposta em vez de apenas executar a reação. Pensa na última vez que você disse algo no calor de uma situação e se arrependeu depois. Quando a emoção já tinha diminuído, quando você via a situação com mais clareza, quando a perspectiva já havia voltado. As palavras já tinham sido ditas. O dano já estava feito. A confiança já havia sido afetada. E tudo isso poderia ter sido evitado por uma pausa de segundos. Sêneca escrevia com uma deliberação que parecia lenta para os padrões do mundo político e filosófico em que vivia. Ele deixava as emoções assentarem antes de responder qualquer coisa que pudesse ter consequências. Não porque era frio ou calculista, mas porque entendia que a resposta mais poderosa raramente é a mais imediata. Que o que você diz ou faz depois de um momento de clareza tem um peso e uma qualidade completamente diferentes do que você faz no automatismo da reação. Pausa não é omissão. Não é covardia. Não é deixar de responder ou agir. É o espaço que você cria para que a resposta que você dá seja sua, de verdade sua, escolhida por você, e não apenas o produto automático do estímulo que chegou. Há uma diferença enorme entre não responder porque não tem nada a dizer e não responder imediatamente porque está esperando pelo momento em que a resposta vai vir de um lugar de clareza, em vez de reação. Quem domina a pausa não responde menos. Responde melhor, com mais precisão, com mais poder real. Porque quando a emoção assenta e a clareza aparece, o que você tem a dizer tem um peso diferente, uma qualidade diferente. Uma força que a reação no automático nunca vai ter. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho. Esse conteúdo vai chegando primeiro para quem está inscrito. Agora vamos continuar. E há algo que a mente usa constantemente para garantir que você não pause. Algo sobre o que Sêneca tinha uma perspectiva que vai mudar como você enxerga sua própria urgência interna. A lição número 8 é sobre a urgência que não existe. A mente quer resolver tudo agora. Neste segundo. Ela quer respostas imediatas para questões que não têm resposta imediata. Quer certeza sobre o que é incerto por natureza. Quer fechar o que está aberto. Quer resolver o que ainda não pode ser resolvido. E quando não consegue, ela não aceita essa impossibilidade e descansa. Ela cria urgência. Uma urgência que parece completamente real. Que sente real. Que tem textura emocional de coisa que precisa ser resolvida agora. Mas a maioria esmagadora dos pensamentos que a mente trata como urgentes, não são urgentes. A maioria das questões que parecem precisar de solução neste exato momento, podem esperar. E muitas delas se dissolvem sozinhas, se você simplesmente não reage à pressão que a mente criou em cima delas. Sêneca observava isso com precisão e clareza. Ele notava que o sofrimento muitas vezes não vem do problema em si, mas da sensação de que o problema precisa ser resolvido agora. Da pressão que a mente constrói em cima de algo que poderia, na realidade, simplesmente passar se recebesse espaço em vez de atenção urgente. Você já ficou acordado por horas tentando resolver mentalmente algo que, quando a manhã chegou, não tinha mais a mesma urgência? Você já tomou uma decisão precipitada porque a pressão interna parecia insuportável, e depois percebeu que poderia ter esperado e que a decisão teria sido melhor? Você já sofreu intensamente por algo que, 2 semanas depois, mal recordava? Essa é a urgência falsa da mente. E ela é convincente exatamente porque vem acompanhada de emoção real. E emoção real parece sempre urgente. Muitos pensamentos só precisam passar. Não de solução. Não de análise cuidadosa. Não de ação imediata. Só de espaço para passar. E quando você não reage, quando você não alimenta a urgência que a mente criou, eles passam, perdem a carga emocional. E você percebe que o que parecia insuportável era na verdade uma onda. E todas as ondas passam se você não tenta lutar contra elas. Existe uma diferença crítica entre o que parece urgente e o que é urgente. E aprender a distinguir entre os dois é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Porque a mente não faz essa distinção automaticamente. Para ela, tudo que gera emoção intensa parece urgente.
Tudo que cria desconforto parece precisar de resolução imediata. Tudo que está em aberto parece insuportável de permanecer assim. Mas urgência real existe. Há situações que realmente requerem ação imediata. Há problemas que precisam de solução agora. E quando você treina a percepção de distinguir a urgência real da urgência fabricada pela mente, você não apenas sofre menos. Você age melhor. Porque sua energia vai para o que de fato precisa dela, em vez de ser drenada por centenas de urgências falsas que a mente cria todos os dias. Sêneca tinha uma prática simples para isso. Quando sentia a pressão de resolver algo imediatamente, ele perguntava: isso vai importar daqui a 1 ano? E se a resposta fosse não, ele deixava. Não com descuido, não com irresponsabilidade, mas com a clareza de quem entende que nem todo desconforto é um problema, e que nem todo problema precisa de solução agora. Você conhece alguém que está preso nesse ciclo de pensamentos que não param? Compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Você pode estar entregando exatamente o que ela precisa ouvir. A lição número 9 é sobre o que você repete se torna sua mente. Se todos os dias você segue o mesmo padrão de pensamento, sua mente se molda naquele padrão. Não é uma metáfora. É o que acontece ao longo do tempo. O que você repete cria caminhos. E caminhos usados com frequência se tornam automáticos. Se tornam a resposta padrão para determinados estímulos. Se tornam com o tempo o que parece ser a sua natureza, quem você é, como você funciona. Sêneca cultivava pensamentos deliberados como parte de uma disciplina diária que ele mantinha com consistência. Não esperava que a mente produzisse conteúdo útil por acidente. Não deixava o ambiente, os eventos do dia, as conversas com outras pessoas ditarem o que circularia dentro da sua própria cabeça. Ele era intencional sobre o que alimentava mentalmente, porque sabia que a mente é treinável, e que o que você treina nela, conscientemente ou não, define a experiência interior ao longo do tempo. Você já percebeu que depois de um dia ruim, a mente tende a encontrar mais evidências de que as coisas estão ruins? Que depois de uma crítica, você começa a lembrar de outras críticas que recebeu nos últimos meses? Que depois de uma discussão, você começa a revisar outras discussões? Isso não é acidente. É a mente seguindo o padrão que foi alimentado e buscando consistência com ele. E quanto mais você alimenta o padrão, mais ele cresce, mais ele se consolida, mais automático ele se torna. A mente é um jardim, mas a maioria das pessoas esqueceu disso. Jardins não cuidam de si mesmos, nunca cuidaram. Se você não planta deliberadamente, as ervas daninhas crescem sozinhas. E as ervas daninhas da mente são preocupação obsessiva, comparação constante, raiva automática, ansiedade crônica, revisão sem fim do passado. Elas crescem rápido, crescem sozinhas, tomam todo o espaço disponível. E então você olha para o jardim da sua mente e só vê mato, só vê caos, só vê sofrimento. E acha que é assim que jardins são. Mas jardins bem cuidados exigem atenção consistente. Não mágica instantânea. Não uma limpeza dramática e definitiva. Atenção diária, deliberada, consciente sobre o que você está deixando crescer ali. Sêneca estudava os escritos dos filósofos antes de dormir. Não como ritual decorativo, mas como forma deliberada de alimentar a mente com algo diferente do que o dia tinha produzido. Era a forma que ele encontrou de interromper o ciclo automático de revisão do dia e introduzir intencionalmente outro tipo de conteúdo antes que a mente entrasse em modo de repetição noturna. Pessoas que entendem isso não têm mentes mágicas ou naturezas privilegiadas. Elas simplesmente pararam de deixar o jardim crescer no acidente e começaram a assumir responsabilidade sobre o que plantam. O que você mais achou relevante até aqui? Comenta aqui qual lição chegou mais perto de algo que você já sentiu. E agora vamos à lição que Sêneca considerava a mais importante de todas. A que conecta tudo o que você aprendeu hoje. A lição número 10 é sobre o controle que ninguém te ensinou. Controle mental não é eliminar pensamentos. Isso não é possível. A mente vai sempre produzir pensamentos, cenários, medos, urgências, loops, amplificações, futuros inventados. Esse é o funcionamento da mente humana. Não é defeito. É característica. É o que ela faz.
E tentar parar essa produção à força cria mais tensão do que dissolve. Controle mental também não é meditar por horas, até atingir um estado de vazio que persiste pelo resto do dia. Não é desenvolver uma frieza emocional que te torna insensível ao que acontece ao redor. Não é suprimir o que surge até que pare de aparecer. Controle mental é não seguir automaticamente. É perceber o pensamento chegando. É fazer a pausa antes da reação. É escolher conscientemente se você entra ou não. É questionar o significado antes de sofrer por ele. É voltar ao fato antes de se perder na narrativa construída em cima dele. Sêneca treinava isso todos os dias. Não porque sua mente era naturalmente tranquila, não porque ele tinha uma constituição especial que o tornava menos suscetível ao ruído mental, mas porque entendia que a mente sempre vai gerar ruído. Sempre vai. E que o ponto não é parar a geração de ruído. É parar de viver dentro dele como se fosse realidade absoluta e inevitável. E aqui está o que poucos entendem sobre esse processo quando começam. O controle mental não é um estado que você atinge num momento de clareza e depois mantém para sempre automaticamente. É uma prática. É algo que você reconstrói todos os dias. Há dias em que o loop te pega antes de perceber que estava entrando. Há momentos em que a urgência falsa convence antes que você lembre de questionar. Há noites em que a mente não para e você não consegue encontrar o observador dentro de você. Você está completamente fundido com o conteúdo e não existe distância alguma. E tudo isso é normal. Isso não é falha. Não é prova de que não funciona. É o processo real, com a textura real que o processo tem. O que Sêneca praticava não era perfeição, era consistência. Era voltar ao observador sempre que percebia que tinha se fundido com o conteúdo mental. Era fazer a pausa mesmo quando o automático já tinha começado a agir. Era questionar o significado mesmo depois de ter sofrido por ele por horas. Era reconhecer o loop mesmo estando dentro dele. E cada vez que ele voltava, o retorno ficava mais rápido. A percepção ficava mais cedo. O espaço entre o estímulo e a resposta ficava maior. Você não está aprendendo a nunca ser afetado. Você está aprendendo a perceber quando está sendo afetado. E essa percepção, cultivada com consistência ao longo do tempo, muda a relação com a própria mente de uma forma que é difícil de descrever para quem ainda não vivenciou. Eu conheci um homem que passou décadas em sofrimento com pensamentos que não paravam. Não dormia com qualidade. Não conseguia descansar de verdade nos momentos de silêncio. A mente estava sempre em movimento, sempre construindo cenários, sempre revisando o passado, sempre gerando urgência sobre o futuro. Ele tentou muitas coisas ao longo dos anos. Algumas ajudavam no curto prazo, mas o padrão sempre voltava, porque ele estava tentando resolver o sintoma sem entender o mecanismo. Quando ele encontrou os ensinamentos de Sêneca e começou a entender o que estava de fato acontecendo, algo diferente aconteceu. Não foi imediato, não foi dramático, mas ao longo de meses, ele começou a perceber o primeiro segundo antes de ser puxado completamente. Começou a reconhecer o loop antes de estar totalmente dentro dele. Começou a fazer a pausa antes da reação automática. Começou a separar o fato da narrativa construída sobre ele. Começou a se observar em vez de apenas ser o conteúdo. E um dia ele percebeu que estava deitado em silêncio. A mente ainda produzia pensamentos, porque a mente sempre vai produzir pensamentos. Mas eles passavam. Ele os via chegando, não entrava. Ficava no lugar do observador. E pela primeira vez em décadas, havia algo diferente naquele silêncio. Levou um tempo para nomear o que era. Era paz. Não a ausência de pensamentos, mas a ausência de ser arrastado por eles. Não a mente vazia, mas a mente que não te arrasta. O que foi mais impactante para você nesse vídeo? Qual dessas 10 lições você sentiu que era exatamente sobre você? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Agora volta para aquele momento inicial. Você deitado, em silêncio, com a mente acelerada, com aquela lembrança que voltou, com aquela frase que não deveria importar, mas importa, com aquele cenário que sua mente recriou com perfeição, mesmo sabendo que não deveria.
Agora você entende o que estava acontecendo ali com uma clareza que não tinha antes de começar esse vídeo. A mente estava no primeiro segundo de um loop que estava prestes a te puxar completamente. Estava construindo um futuro que não existe. Estava amplificando um fato simples em narrativa complexa. Estava criando urgência onde não havia urgência real. Estava te fundindo com o conteúdo que ela produzia, sem que você percebesse que existia um observador que poderia estar vendo tudo isso de uma perspectiva diferente. Você entende agora que isso não é culpa sua, não é fraqueza, não é como você é por natureza imutável. É o funcionamento automático de uma mente que nunca foi ensinada a operar diferente. A maioria das pessoas vive exatamente assim, presas no loop, sofrendo por futuros inventados, reagindo à urgência falsa, se fundindo com o conteúdo mental sem perceber que existe escolha. E agora você tem algo que não tinha antes. Não uma técnica de 5 minutos que resolve tudo. Não uma promessa de que vai ser fácil ou imediato. Mas uma compreensão real do mecanismo. Do primeiro segundo. Da narrativa construída sobre o fato. Do loop que se alimenta de atenção. Da identidade que se confunde com o conteúdo mental. Do significado que você cria e que pode ser questionado. Da amplificação automática. Da pausa que quebra o ciclo. Da urgência falsa que a mente constrói, do que você repete e que molda sua mente ao longo do tempo, e do controle real que não é sobre eliminar pensamentos, mas sobre não seguir automaticamente. 10 lições, 10 camadas de um mesmo processo, e todas apontando para a mesma coisa, para esse espaço entre o pensamento e a resposta que você dá a ele, para esse instante que Sêneca chamava de escolha, e que você agora sabe que existe. Esse espaço é pequeno. Às vezes é de 1 segundo, às vezes de menos. Mas ele é real. E ele está lá mesmo nos momentos em que você está convencido de que não existe espaço algum, de que a reação foi automática demais para ter sido evitada, de que você não tinha como ter feito diferente. O espaço estava lá. Você simplesmente ainda não o percebeu com clareza suficiente. E perceber esse espaço de forma cada vez mais consistente é exatamente o que o processo de Sêneca treina. A diferença agora é essa. Você percebe. Percebe o pensamento chegando. Percebe o impulso de entrar. E tem a opção de não seguir. Uma opção que sempre esteve lá e que você agora sabe reconhecer. E é nesse pequeno momento, quase invisível, que algo começa a mudar. Porque aos poucos, aquilo que antes dominava sua mente perde força. E o silêncio finalmente começa a aparecer. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. O que você vai levar daqui? Compartilha com alguém que você sabe que está deitado toda noite com a mente acelerada, que está sofrendo por futuros que não existem, que está preso num loop que não sabe como parar. Essa sabedoria pode mudar algo de verdade na vida de alguém próximo a você. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.